Quem quiser também mais informações, tá? Passa lá no blog viniciusairão.com.br. A gente tem uma série de textos técnicos lá. Também temos disponível por lá 2 e-books, tá? Um e-book que é uma coletânea de artigos meus para a revista Lumière, falando sobre segurança em sistemas FV. Foi inclusive ganhadora do prêmio de jornalismo Abracopel naquele ano. E tem um e-book também que a gente escreveu junto para o Procobre, tá? Que está disponível lá, ambos para download no próprio blog, além de uma série de de documentações técnicas e uma série de artigos que a gente vai escrevendo em função tanto de instalações elétricas quanto alguma coisa de gestão de empresas e de fotovoltaica. Tá lá no blog, e não deixe de seguir a gente nas mídias sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook. É colocar Vinícius Airão, que você vai me achar nelas, tá? Porque anúncio de curso, anúncio de aula, anúncio de uma série de artigos acaba acontecendo dentro dessas mídias. Então, quem quiser se manter aí em dia e antenado, é só seguir a gente por lá, tá? 8h59, quase na horinha, dá uma recapitulada básica sobre o que a gente falou. A gente conceituou na primeira aula os conceitos necessários básicos de fotovoltaica que você tem que ter, que vão influenciar na nossa geração de energia, na capacidade de geração de energia. Essa foi a primeira coisa. A gente também conceitou quais seriam os parâmetros, o fator que alteraria e por que alteraria essa geração, né? A inclinação que o módulo está, o ângulo azimutal que ele está, mostrando que não existe regra geral, né? Uma posição ótima para o Rio de Janeiro não é a posição ótima para Fortaleza, não é a posição ótima para a Alemanha ou para a Austrália. Então eu não tenho regra geral quanto a isso. Falamos também no conceito da curva IV, que é talvez a curva mais importante que Desculpa, não é a curva mais importante. É o conceito, no meu ponto de vista, mais importante para o engenheiro eletricista, para o técnico eletrotécnico, ou para quem quer entender a parte técnica do sistema fotovoltaico. E é importante até porque amanhã você está num local que você começa a ter problemas. Se você não tem o entendimento, você não consegue mapear o problema. Então, seria a curva IV. É muito importante isso. Quem não entendeu, volta a assistir a aula, busca literatura complementar, que o conceito da curva IV é muito importante. Nós falamos também um pouquinho sobre carta solar e janela solar, para a gente ter um entendimento macro do que é, né? Como é que a gente esquece ou não levou muito em consideração as aulas de geografia lá no colégio primário. Pelo menos eu não levei esse negócio de norte, leste, oeste, é uma coisa complicada dessa. Então, a ideia de explicar a carta solar, a janela solar, era para chegar nesse ponto. E falamos também sobre algumas características do módulo fotovoltaico, a variação, o que varia com a temperatura, o que varia com a irradiância e como eu faço a correção, se for o caso, desse tipo de coisa. Hoje a gente vai falar sobre o inversor, tá? Sobre o MPPT, para a gente poder conceituar, para nas próximas aulas a gente conseguir fazer a junção do MPPT, a junção do inversor com o módulo fotovoltaico e poder depois disso caminhar para o básico da parte elétrica, para o básico do entendimento da NBR 16690. Hoje nós vamos acabar também falando alguma coisa sobre normalização. Eu vou precisar que vocês entendam um pouquinho do conceito de normalização para poder dar o devido valor a tudo que a gente está falando referente à norma e por que a gente está sempre brigando por leu a norma, entendeu a norma, você consultou a norma, tá? Ela é a base de tudo. É a norma junto com o teu conhecimento, com o seu conhecimento teórico e junto com a sua experiência, que te permite desenvolver um projeto que seja confiável, seguro e sustentável para todo mundo, ok? Vamos começar aqui. Bom, hoje a gente vai falar
Sobre inversores, não vou conceituar tecnologia, não é esse o momento ainda, mas nós vamos tratar sobre o assunto inversores. Tá? Um inversor fotovoltaico, nossa ênfase sempre é dada, a ênfase nesse curso é dada na visão do engenheiro, do técnico eletrotécnico. Eu estou repetindo muito isso. Primeiro porque não há disciplina hoje na engenharia que trabalhe sozinha. É impossível eu ter um engenheiro que saiba tudo, todas as partes. Então a gente precisa ver a ótica daquilo que é importante. Então, eu estou dando na ótica do engenheiro eletrotécnico, do técnico eletrotécnico, o que é importante dele saber para ele poder com que aquilo que ele está fazendo, que no caso é projetar e instalar e dar a manutenção no sistema como um todo, então eu estou me baseando nisso, com esse o foco, tá? Um inversor solar, ele tem basicamente duas funções. Aliás, ele tem duas funções, ele não tem basicamente, ele tem duas funções. A primeira função, ou uma das funções, é a conversão da energia que está em corrente contínua, porque a energia que é gerada pelo módulo fotovoltaico, ela é uma energia em corrente contínua, ela é entregue em corrente contínua. Só que nós utilizamos, em nossos pontos de consumo, em nossas residências, comércios e indústrias, nós utilizamos corrente alternada. Então, uma das funções do inversor é justamente essa, converter a energia elétrica que está em corrente contínua para a energia elétrica em corrente alternada. A segunda função do inversor é entregar o máximo de energia possível ou garantir que eu esteja no tempo todo no meu ponto de máxima potência. A gente tem que lembrar que aquela curva IV que nós mostramos, aquela curva típica é uma foto em um determinado momento sobre uma temperatura e sobre uma irradiância. No caso específico, a básica que vem com o módulo, aquela que a gente abre no datasheet, é a curva específica para as condições STC. Relembrando as condições STC, uma temperatura de célula de 25 graus Celsius e uma irradiância de 1000 watts por metro quadrado. Só que a cada momento, esses dois parâmetros variam. A irradiância é diferente, até porque o Sol está se movimentando, passam nuvens ou qualquer coisa que o valha, e a temperatura também altera. Então, eu preciso conseguir que eu altere toda hora os parâmetros de tensão e corrente dentro do meu sistema fotovoltaico para eu estar sempre naquele momento na melhor condição de geração de energia, ou seja, que eu maximize minha energia. Isso é dado através de uma função que, em português, é chamado do segmento do ponto de máxima potência, que é uma estratégia de controle. Cada inversor sem a sua, não tem uma única forma de controle, tá? Que vai sendo alterado, ou seja, ele vai alterar as características de tensão e corrente, dependendo de qual for o algoritmo que esse inversor trabalhe, de tal forma que eu mantenha aquela minha curva sempre no máximo que aquela minha curva pode me dar para aquele momento. A gente usa o termo em português segmento do ponto de máxima potência, nós não usamos, esse é o termo técnico, e esse é o termo técnico que a gente tem em português, mas a gente acaba usando o equivalente em inglês, que é o MPPT, que é o ponto de máxima potência, ou seguidor de máxima potência em inglês. Então, daqui para frente do curso, apesar de eu ser um cara que gosto de seguir bem a filosofia da norma, não vou usar SPMP, nem vou usar segmento do ponto de máxima potência, porque não é o termo que nós conhecemos, tá? O inversor também, ele precisa ter algumas características de segurança, tá? Nós estamos falando em inversor conectado à rede, mas quando eu falo em eletricidade, quando eu falo de instalações elétricas, eu sempre falo em características de segurança. Então, o inversor ele tem que ter algumas funções de segurança on-board junto com ele. Uma é a perda de tensão da rede, outra são as variações de tensão e outra é a variação de frequência. Quando a gente vai fazer uma homologação de um sistema fotovoltaico junto à concessionária, eles vão pedir um certificado de conformidade ou selo do Inmetro, dependendo da potência, em relação a alguma coisa.
O que está pedindo? Na verdade, está pedindo a garantia ou a certeza que eu não vou oferecer riscos ao sistema da concessionária e aos trabalhadores da concessionária na hora que tiver, por exemplo, uma falta de energia ou uma variação de tensão. De onde é que veio isso? Isso vai vir da norma, tá? Então, os limites que eu tenho no meu inversor, tá, para trabalhar de tensão e frequência, eles vêm das normas técnicas. Eu optei hoje por fazer, em vez de redigitar, tá, a item da norma, eu optei por pegar a ferramenta de captura e realmente cortar essa imagem. Por quê? E para não ter dúvidas, que isso não são palavras do Vinícius, isso está na norma. Então, enquanto a norma não for alterada naquele ponto, eu não tenho o que discutir, tem que cumprir. Tá? Então, a norma que fala de características da interface do sistema com a rede elétrica é a norma 16149, e para vocês terem uma ideia, ela está válida desde 2014. Então, nós temos aí, desde 1º de março, 5 anos, 6 anos completos que essa norma está em vigor. Eu destaquei aqui só os pontos que nos interessam, tá? Nós não construímos inversores, não é esse o nosso caso, mas alguns pontos que nos são importantes quando a gente está falando sobre projetando o sistema fotovoltaico. Primeiro, é que todo inversor ele tem que ter uma faixa de operação normal de tensão. Tá? Então, o inversor no lado de corrente alternada, ele não regula a tensão, ele regula apenas a corrente que é injetada na rede. Então, a gente usa uma faixa operacional de tensão para trabalhar como função de proteção. Tá? Ou seja, se tiver uma condição anormal na rede de entrada da concessionária, ele vai tomar alguma decisão. A decisão, na verdade, é sair da rede, é parar de injetar. Tá? Esses limites estão determinados pela norma, pela 16149. Tá? Então, sempre que eu tenho, por exemplo, tensões inferiores a 80% da tensão nominal, eu preciso que o meu inversor desligue em até 0,4 segundos. Enquanto o meu inversor operar entre 80% e 110% da minha tensão nominal, ele está em regime normal de operação. E quando a tensão ultrapassar 110%, eu tenho que desligar o meu inversor, ele sair da rede, em no máximo 0,2 segundos. E aí isso é um problema, né, principalmente de tensão mais alta, que a gente vai ver quando a gente ouvir comentários de que o sistema está desligando no meio do dia, o que será? Então, exemplo, o Brasil, a gente tem uma faixa enorme de tensões nominais de concessionária. Nós temos 380, 220, nós temos 220, 127, nós também temos 240, 220 e mais um monte, gente. Então, reparem, se eu comprei, mas o mais comum são tensões, ou na maior parte do Brasil, a gente tem tensões de 380/220, tensão fase-fase, tensão fase neutro, e 220, 127, tensão fase-fase, tensão fase neutro. Então é comum a gente pensar em inversores de 220 volts. Mas se você tiver numa zona rural, por exemplo, onde a alimentação seja 240 volts, isso ocorre, se teu inversor está setado por uma tensão de 220 mais 10% daria 242 volts. Ou seja, qualquer pequena elevação de tensão, o inversor já sairia. Por quê? Porque ele estaria justamente aqui, né? Fora dessa faixa. Então, a gente precisa lembrar isso, ter isso em mente. Então, você precisa verificar a regulação possível que o seu inversor te dá e regular o inversor para que o V dele seja o V nominal da sua rede. Tá? Não é para você ficar alterando o parâmetro. Você está num local que o V nominal é 220 volts e aquele local está sempre com 200 e um pouquinho mais alto, ou você dimensionou o cabeamento de corrente
de corrente alternada é errado e tem uma elevação de tensão, você subir com um parâmetro por isso estaria errado. Você tem que manter o parâmetro V dentro daquilo que a concessionária te entrega. Tá? Isso é uma observação. Tá? Então, isso é importante que a gente saiba e é por isso que ocorre. Então, é comum que haja o desligamento por uma tensão mais alta, normalmente é causado por uma elevação de tensão da concessionária. A concessionária tem um direito, né, de te entregar uma faixa, ela não te entrega aquele valor redondo, ao Prodiste te diz a faixa do que é o atendimento normal, o atendimento precário e tem um outro termo que eu não me lembro agora. Então, isso é uma coisa, mas às vezes você erra no cabeamento, bota uma seção pequena e aí você vai ter uma elevação de tensão ao contrário. Mais sobre isso, essa elevação de tensão, a gente fala futuramente um estágio um pouco mais avançado desse treinamento. O inversor, se você não tiver corrente alternada, se você tiver perda de tensão na rede, ele precisa fornecer energia à rede. Não interessa se ele tem cargas ligadas ou não em tempo limite especificado. Então, isso é importante. Quando eu estou falando num sistema on-grid, ou seja, aquele sistema conectado à rede, se faltar a energia da concessionária, o sistema sai da rede. Ele para de alimentar. Ele não alimenta nem a carga. Por quê? Porque você não pode, em hipótese nenhuma, manter a concessionária energizada caso ela saia da rede. Por quê? Porque isso pode causar um acidente, né? Ou pode ter atuado uma proteção e aí você continua alimentando o defeito, continua alimentando a falta. Tá? Então, isso é uma condição obrigatória. Por que eu estou falando isso? Porque tem muita gente que acha ou até vende essa ideia para o cliente de que, por exemplo, o fato dele botar um sistema fotovoltaico na indústria dele vai melhorar a qualidade de energia. Não, não vai melhorar a qualidade de energia. Por quê? Porque se tiver aquelas variações de tensão, ele vai sair do sistema, ele vai desconectar. É o que estava na tabela anterior. E se eu perder a tensão de rede, o inversor on-grid normal não funciona como um no-break. Tá? Então, isso é obrigatório, isso é uma condição de segurança. Tá numa NBR que todo inversor tem que necessariamente seguir. E essa perda de tensão onde ele sai é chamada de proteção contra ilhamento. Tá? Ou seja, acabou a energia, o sistema fotovoltaico tem que parar de entregar energia à rede em até 2 segundos. Tá? Ele tem que ficar isolado. Tá? E quais são... Legal. E como é que eu sei que esse inversor realmente vai ter a proteção contra anti-ilhamento, se ela funciona ou não? Tem uma norma específica para isso, uma norma BNT-NBR, IEC 62616. Isso aqui é um certificado de conformidade, inclusive, que se pede. Isso aqui é muito importante. Eu vou dar uma pausa agora e vou falar um pouquinho, eu preciso falar um pouquinho sobre normalização e sobre alguns significados. Tá? Desculpa. Antes disso, aqui ainda tem, né, a EBNT, NBR e EC 62116, olha de quando ela é, a última revisão, tá? De abril de 2012 entrou em vigor. Procedimento de ensaio para inversor de sistemas FV conectado à rede elétrica. Então, quando eu recebo um certificado, uma declaração de conformidade, que é isso que a concessionária pede, dizendo que aquele inversor atende a NBR IEC 62116, eu estou dizendo que um laboratório fez esses ensaios e atestou de que realmente ele atende às especificações dessa norma. Quando a gente fala em norma, eu tenho 3 tipos de norma. Eu tenho normas que são normas ABNT, normas que são NBR. Elas começam NBR e o número. Exemplo, NBR 5410. Exemplo, NBR 5419. Exemplo, NBR 16149. NBR 16690. O que significa? Significa que essas normas são normas que não são tradução ou não são seguidas em outro país. Elas são inspiradas, baseadas, mas elas não são
cópia integral. A gente também tem a norma ABNT-NM. A norma ABNT-NM é uma norma Mercosul, ela é válida em todo o Mercosul. Então, ela tem a mesma numeração aqui em todos os países do Mercosul. E, por último, tem uma norma ABNT-IEC, que é uma norma traduzida da IEC, e tem o mesmo número aqui na IEC. Normalmente, as normas de execução são normas ABNT, e as normas de produto têm uma tendência a ser normas ONM ou ABNT-IEC. Eu vou dar uns exemplos, eu vou dar uns exemplos aqui, que eu tinha deixado aberto, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma norma ABNT-NBR-NM 60898, tá? É a norma de disjuntor. A gente vai olhar que essa norma está escrito em espanhol e em português. Lado a lado. Tá? Então, isso é uma norma ABNT-NM. Eu tenho a norma ABNT-IEC. Tá? Ela era a mesma norma, ela agora já foi atualizada, ela já virou aqui em fevereiro de 19, tá? Então, ela só não é, ela é uma ABNT-IEC, mas ela só não é, copiada, né? Não é uma tradução. Aí aqui, ó. A ABNT-NBR-IEC é uma adoção idêntica em conteúdo técnico, estrutura e redação a 898/2009, que foi elaborada pelo TC 23 e ela é parcerida em conjunta com a IEC 898-1. Tá? Então, e agora vamos ver uma norma que seja puramente, e aqui é a NBR 16690, por exemplo. A 16690, que é justamente a nossa norma de fotovoltaica, né? NBR 16690, instalações elétricas de arranjo fotovoltaico. E aí, quando a gente olhar aqui na norma, ela não vai dizer em lugar nenhum que ela é cópia integral ou coisa do gênero. Ela é baseada, ok? Nós usamos o texto como texto base, mas fizemos as modificações que nós julgamos necessárias. Tá? Então, isso aqui era um ponto que eu queria, que nem todo mundo tem conhecimento disso, era um ponto importante, que eu julgo importante que a gente pudesse abordar. E agora, vamos falar um pouquinho de algumas características, alguns dados técnicos de inversor que nos são importantes dentro aí daquilo que a gente vai desenvolver no transcorrer desse curso. Aqui eu peguei, reparem, eu sempre pego exemplos e cada aula pego um datasheet, alguma coisa de fabricantes diferentes para a gente poder varrer uma série de fabricantes. Aqui eu peguei o datasheet, os dados técnicos do inversor da Howe, do inversor sem KTL da Howe. Tá? Vocês vão ver que é raro você ter datasheets em português, a maioria deles estão em inglês. Às vezes o que tem em português está até mal traduzido. Tá? E a gente vai ver aqui algumas características importantes, ou que estou salientando, que nós vamos, em algum momento, no transcorrer desse curso, ter que identificá-las, conseguir enxergá-las e saber o que eu faço com essas informações. Eu vou dar uma explicação rápida pelaquilo que nos é importante nesse momento, sempre lembrando naquela visão que a gente quer dentro desse curso. Tá? Então, a gente não tem uma normalização, nem todo mundo tem as informações escritas da mesma forma, todas as informações, é um porre algumas vezes, tá? Primeira coisa importante é que todo inversor, ele tem uma máxima tensão de entrada. Essa máxima tensão de entrada é a máxima tensão que você pode fornecer aos terminais do inversor, ou seja, a diferença de potencial máxima, sem que ele se danifique, tá? Isso é a tensão de isolação máxima do inversor. Todo equipamento elétrico tem uma tensão de isolação máxima. Acima dessa tensão, esse equipamento pode ter uma fuga no isolamento e ele pode vir a se danificar, tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, qual é a minha preocupação? Em momento nenhum, eu posso ter uma tensão superior a essa. Ponto. E aí, quando a gente
falar disso lá na frente, mas já dando aquela primeira dica, né? A gente vai levar lá na curva e ver que quanto menor a temperatura, maior a tensão. Então, eu já sei que quando eu estiver projetando o número de módulos que eu vou colocar em série, que em momento nenhum do dia eu posso ter uma tensão mais alta do que 1.500 volts. Então, eu já sei que, eu tenho que pensar qual é a menor temperatura, trocar a tensão que eu recebi do módulo, converter para a temperatura que está hoje, a temperatura que vem no módulo é de STC, desculpa, a tensão que vem no módulo é para a temperatura de 25 graus, a gente vai ter que transformar isso para uma outra tensão em função da temperatura. Então, primeira coisa que eu tenho que ter em mente. Segundo, a gente falou que uma das funções do inversor é garantir a máxima potência possível, né? Ter lá o seu seguidor de máxima potência, seu MPPT. Mas cada inversor tem um range, ou seja, uma variação entre a tensão mínima e a tensão máxima, com que ele mantém o MPPT funcionando, que o algoritmo funciona. No caso desse inversor, ele varia de 600 volts a 1.500 volts. Tá? Mas na hora que dá a partida, ou seja, o primeiro start do inversor, ele não começa a funcionar com 600 volts. Repare que quando ele starta, na verdade ele está startando, ou seja, quando ele está iniciando, eu não tenho ainda corrente circulando. Logo nesse início, eu só tenho VOC. Tá? Então eu vou trabalhar, ele starta, ele começa a funcionar com 650 volts. Eu preciso saber quantos amperes, qual a corrente máxima para o MPPT que esse inversor suporta. Eu também preciso saber qual a máxima corrente de curto-circuito, porque o curto-circuito pode acontecer internamente, que pode circular por cada MPPT naquele inversor. E os inversores podem ter um ou mais MPPT. Então, eu preciso saber quantos MPPT tem no inversor. E alguns inversores têm mais do que uma entrada por MPPT. Eu preciso saber qual o número de entradas que eu tenho também. Então, eu preciso... Cada inversor, posso ter inversor de mesma potência, modelos diferentes, tá? Do mesmo fabricante, modelos diferentes, que esses dados podem ser alterados. E para a gente, né, nas aulas futuras, começar a rabiscar quais são, como eu vou fazer a ligação, quantos módulos em série, quantos módulos em paralelo, onde é o melhor local para colocar esse inversor, se é próximo aos módulos, se é próximo à transformação em CA, eu preciso, primeira coisa, rabiscar isso aí e entender que quando eu troco do inversor A para o inversor B, aquela minha topologia de distribuição altera um pouco. Né? Bom, hoje o que a gente usou de bibliografia foi norma, só norma. 16149, 150, 16690 e a 62116, para a gente poder justificar e chegar nesses pontos. Na próxima aula, terça-feira de manhã, a gente vai falar sobre o FDI, sobre o overpenning. Tá? Para depois disso, aí sim a gente começar a pensar em poder definir número de séries, número de módulos em série, número de módulos em paralelo. Silvia, Vinícius, que tal fazer um slide com essas normas principais e os temas dela? Ou seja, me dá trabalho, né, Silvia? Tá bom, a gente vai preparar sim um e-bookzinho ou alguma coisa do gênero. Então, Lucas, o assunto FDI é justamente a explicação para isso aí, tá? Só te adiantando, não é um problema. A gente faz isso, economicamente é mais sensato, tá? Não é feito de qualquer jeito, é óbvio. Tem um ponto onde isso é interessante, tá? Tem um ponto onde isso é interessante, mas é o normal. Eu não sei de qual inversor que você está trabalhando, 30%. 30% está dentro do esperado, tá? Marco, a gente vai ter uma explicação depois. A gente vai ter uma explicação depois sobre
as três principais tecnologias de inversor, tá? O inversor de string, o microinversor e os inversores com otimizadores, tá? Até porque agora a gente tem, né, otimizadores novos chegando, né? A gente tem a tecnologia SolarEdge, que já está há um pouquinho mais de um ano no Brasil. A Tigo também iniciou a operação, e ontem a VEG fez até, o Levi fez até uma palestra muito boa acho que no YouTube da VEG, tá? Com os otimizadores VEG. Eu não assisti a palestra toda, eu acho que são Huawei, tá? Então vale a pena, mas o que acontece? Na hora do microinversor e do otimizador, alguns conceitos e alguns requisitos da norma não são necessários lá. Então eu prefiro que a gente passe pelo string e depois a gente retira, explica o que não precisa, tá? No caso de usar um microinversor ou um inversor de string, desculpa, um otimizador. Tá. Aqui eu peguei um outro inversor, peguei agora um mono aqui da Canadian, tá? Mono da Canadian, vamos dar uma olhada aqui, ó. Qual a máxima tensão que ele suporta de entrada? 450 volts ou 550 volts, tá? Qual o range de trabalho? Em que tensão ele começa a trabalhar? 80 volts. Qual o range de tensão que o MPPT dele funciona? Está aqui. De 70 a 450. Qual a máxima corrente de entrada? 10 amperes. Qual a máxima corrente por string? 10 amperes. Quantos MPPT ele tem? O de 1,5 tem um MPPT e uma entrada. E o de 3 tem um MPPT e duas entradas. Pegamos Canadian, vamos pegar um trifásico da Canadian. Então vamos ver aqui qual é a tensão de... enquanto aqueles iam só até 400, 500 volts, esse aqui tem uma tensão até 1000 volts. E enquanto ele trabalha no MPPT, onde o MPPT dele funciona, de 347 a 800 aqui, por exemplo. Tá? Que mais? Com a corrente de operação dele, 72 sendo 18 por MPPT, por quê? Porque ele tem 4 MPPT. Quantas entradas ele tem? Ele tem 8 entradas, 2 por MPPT. E repara, é o mesmo fabricante, e os inversores, até por terem potências diferentes, eles acabam tendo que ter... Tem tecnologias, tem coisas envolvidas diferentes. Vamos procurar aqui o Sungrow, que é uma solução muito usada também. Vamos ver se é o mono da Sungrow. Aqui o mono da Sungrow. Aqui está em português, né? Facilita a vida, mas é uma curiosidade, né? Ele está em português, mas ele continua usando o termo em inglês, né? Ele não usa o termo em português. Ainda bem, né? Qual é a máxima tensão dele de entrada? 600 volts. Qual o range de MPPT onde ele trabalha na potência nominal? De 210 a 480 volts. Qual o número de entradas? Qual o número de MPPTs? 1. E quantas séries eu ligo para o MPPT? 1. Qual é a corrente que ele aguenta? Qual é a corrente de curto-circuito? Então, instalação, acho que perdi essa parte. A norma 16690 já está aprovada em vigor? Sim, ela está em vigor desde outubro de 2019. Tá? Tivemos 2 consultas públicas, porque teve a primeira, houve algumas modificações no conteúdo, teve 2 consultas públicas, ela está em vigor desde outubro de 19. Tá? O nosso curso de usina, por exemplo, é todo baseado nela. Tá? Eveline, Vinícius, eu já percebi que o FDI varia de fabricante para fabricante. Tem alguma recomendação de FDI máximo? Esse sobredimensionamento não reduziria a vida útil do inversor? A gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso na próxima aula, mas cada fabricante determina o máximo de que ele suporta de FDI. A princípio, se você mantiver os limites máximos
de tensão em corrente que o inversor suporta, ou seja, justamente aqueles dados de entrada que a gente viu nos datasheets, eu posso botar o FDI que eu quiser, entre aspas, tá? E o fabricante também dá a sua limitação. Por exemplo, o SMA é até 50%. O SolarEdge, acho que os modelos residenciais HD Wave é 50% também, se não me falha a memória, e o 75K e o 100K acho que são 35%. A Sungrow entrega uma tabelinha, lá tem uma informação que eu acho que também é 35%. A ABB não era clara quanto a isso, mas o que vai determinar é uma análise econômica financeira. Quanto a reduzir a vida útil, a gente tem uma outra pergunta. Qual é a vida útil de um inversor? A gente não tem esse número e é claro que se o inversor trabalhar muito tempo full time, ele fica o tempo todo com aquele calor, mas a princípio ele foi projetado para isso. Tá? Eu não tenho problema nenhum em fazer sobredimensionamento até o limite que o fabricante permite, tá? Se a minha análise econômica me mostrar sensatez para isso. Tá? Não tenho nenhuma queixa. Tem alguns colegas que realmente não gostam de sobredimensionar demais, com preocupação de que isso poderia, de repente, vir a aumentar o custo de operação e manutenção. Esse é um ponto. Agora, tem outro detalhe. Se eu tiver, por exemplo, usando águas leste-oeste, faz mais sentido, concorda? Que você aumente esse sobredimensionamento, porque você não está ganhando a irradiância total. Então, vai depender realmente de uma análise econômica e financeira, mantendo sempre nos limites, nos padrões de tensão em corrente, você tem que manter, e seguindo aí a limitação máxima de FTI que o fabricante te determina. Tá? Clebson, a norma de comissionamento de sistema fotovoltaico é a NBR 16274. Tá? Essa é a norma de comissionamento. Essa norma está em revisão. Já está em revisão há uns 3 anos, já passou por 3 relatores. Começou comigo como relator, começou com o Dan como relator, mas a gente está enrolado. E o Roberto Valer, da USP, é o atual relator agora. Tá? Então, essa norma de comissionamento, tá? É comissionamento, documentação e outras coisas. Deixa eu botar ela aqui na tela. Essa, inclusive, é uma norma já antiga para fotovoltaica no Brasil, né? É óbvio, quando a gente está falando de antiga. A NBR 16274. Pessoal, desculpa, eu voltei que teve um pequeno probleminha aqui. Rapidinho. É isso aí mesmo, instala sol, força maior igual a esposa. Exatamente isso aí. Deixa eu ver se está compartilhado. Está compartilhado, show. Deixa eu só pegar então a 16274. Cadê ela? Estava aberta aqui, gente. Foi. Agora a gente pode usar a lupa aqui. Então tá aqui, tá? 16274, ela entrou em vigor em abril de 2014. Está em revisão, tá? A norma a qual ela foi baseada, ela foi dividida em 2 partes, tá? A norma lá fora, a norma EC que foi baseada. E aqui ela vai descrever uma série de coisas que tem que fazer, tanto dos ensaios de comissionamento quanto de performance, e a documentação mínima. Tá tudo aqui, já está em vigor há um bom tempo. A gente pode pensar, depois em algum momento, fazer uma aula específica falando um pouquinho sobre essa norma. Tá? E a norma de arranjos fotovoltaicos, a norma de instalações, é a 16690, que essa eu sei que está aqui. Essa aqui, tá? É a 16690. Ela entrou em vigor em outubro do ano passado. Tá? E uma condição importante, porque essa norma é uma norma que complementa a 5410. Ela só consegue ser entendida se você ler a 5410 junto. Hoje à noite, na hora da live, a gente vai acabar falando alguma coisa sobre ela na live de aterramento, porque eu vou ter que juntar tanto a 16690 com a 5410 para justificar alguns pontos. Tá? Show. Vamos lá. Ford já afirmou que o FDI dentro de tensão e corrente não afeta a vida útil do inversor. Show de bola, Leandro. É o senso. Assim, não acerta a vida útil, deve afetar a durabilidade, né? É aquela história. Eu tenho um equipamento que pode trabalhar até
60 graus Celsius, por exemplo. E se ele trabalhar 60 graus Celsius, ele tem uma vida útil de 20 anos. Se ele trabalhar sempre até 50 graus Celsius, a vida útil dele aumenta um pouco, né? O que se está dizendo é que não tem uma limitação, uma redução menor do que o aceitável. Pelo menos é isso que eu entendo da afirmação da Fronius, tá? E eu concordo com ela. Você mantendo os limites de tensão em corrente, tá dentro do que você pode fazer, tá? E novamente a definição disso aí, de quanto eu vou botar ou não de FDI, tá mais voltado para uma análise econômica financeira do que qualquer outra coisa. Ok? Bom, se não tem mais perguntas, pessoal, o que fica de sugestão para vocês? Que até a próxima aula vocês olhem vários datasheets, catálogos, tanto de inversor quanto módulos, tá? E para que vocês tenham um entendimento e entendam melhor. Na próxima aula a gente vai explicar um pouquinho sobre o FDI, e talvez já entrar em algo da parte elétrica, né? De quantos módulos inserem em paralelo, vai depender de quão rápido ou não for essa aula, tá? E depois da aula de FDI, a gente vai começar a calcular série, paralelo, quantos cabem, quantos não cabem, e um ou dois pontos da 16690 que vocês precisam entender. O Marcos aí deu uma informação, né? Que componentes eletrônicos têm a vida útil reduzida a cada 10 graus acima da temperatura máxima de funcionamento. Só lembrando, Marcos, que a princípio, se eu mantiver os limites de tensão e corrente previstos pelo fabricante, eu não passei a temperatura acima da temperatura de funcionamento, tá? A live hoje é lá no canal do YouTube da Kátia Albani. A gente vai encontrar aqui rapidinho no canal do YouTube da Kátia Albani, tá? A live vai ser às 8 horas da noite, tá? 20 horas, horário de Brasília. Tá? A gente vai fazer a live com a Kátia, tá? Fred, na verdade, estou sugerindo que vocês entrem e busquem uma série de datasheets. Quando eu preciso buscar um local com muito datasheet, o local mais fácil para você achar muito datasheet é no site da Assisys, tá? Porque aí foi de onde eu mostrei aqui agora rapidinho, né? Tem lá produtos, ela tem uma série de módulos, uma série de inversores, você baixa o datasheet mais fácil. Por lá tem vários fornecedores, tá? Na Aldo também você vai encontrar, ou se você quiser, você vai para o fabricante. Eu gosto do Sungrow, entra no site da Sungrow e verifica os datasheets dele, da Huawei, no site da Huawei, os datasheets da Huawei, e por assim vai, tá? Então, isso vale também, tanto para os inversores quanto para os módulos. Fabrício, você sempre pode usar o máximo de tensão em corrente desde que o inversor esteja no local apropriado, onde ele pode suportar aquela temperatura. Se tiver, vida que segue, você não tem problema nenhum quanto a isso. Deixa eu ver se eu acho uma informação aqui de temperatura num datasheet padrão. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar aqui com... Foi boa a sua pergunta? Que nos permite mostrar isso aqui. Aqui, sai essa carinha aqui. Deixa eu botar a lupinha aqui. Tá. Aqui, ó. Qual é a temperatura ambiente de operação que esse inversor suporta? Ele trabalha de menos 25 graus até 60 graus Celsius. Então, se a temperatura ambiente for até 60 graus Celsius, você pode utilizá-lo. A única coisa que ele diz, tá, é que quando a temperatura ambiente for maior do que 45 graus Celsius, ele perde potência. O desclassificar é que a potência muda de valor, tá? Então, esse é um exemplo aqui. Esse aqui acho que é o Sungrow. Deixa eu ver qual é esse aqui.
Oil Canadian. Isso aqui é o Sungrow, tá? A outra coisa importante, a gente falou de norma, né? E aqui as certificações que o inversor tem que ter. Então, reparem que esse inversor aqui, porque é menor do que o 10K, ele tem, ó, ele é certificado na NBR 16149, na 16150 e aquela do anti-ilhamento, a 16600, oh meu Deus, a 62116, tá? Além de uma série de outras normas para vários países do mundo e coisa que o vale, tá? Então, ele me dá aqui, aí voltando aqui, tá? Ele me dá inclusive quais são, além da temperatura máxima, ele me dá qual a umidade relativa que ele pode trabalhar, qual a altitude máxima que ele pode trabalhar e por aí vai. Com a temperatura ideal da... Claudinha, a gente já passa o link do Telegram já. Com a temperatura ideal da sala ambiente, a temperatura ideal sempre é melhor, a mais baixa possível, tá? Lembra que calor é inimigo de equipamento eletrônico, tá? Mas você não deve deixar a temperatura chegar de tal forma que, por exemplo, passe de 45 graus Celsius, que nesse caso do Sungrow aqui, se desclassificaria, ou seja, ele teria uma perda de potência acentuada, tá? Então, busque se botar a sombra, local ventilado, climatizar, você teria que ver se o custo de energia vale a pena. Alguns amigos já têm adotado usar, por exemplo, exaustores para poder trocar a norma, tá? Cleberson, a norma CE 0300640, isso não é uma norma, tá? Isso é provavelmente a comissão, ou era o nome da norma antes da 16690 entrar em vigor, tá? Desculpa, antes da gente ter número para 16690, tá? Tiago, se eu aumentar 30% da capacidade do inversor, não vai afetar o limite? Eu vou explicar que talvez fique melhor. Deixa eu ver se a gente tem tempo. A gente tem 7 minutos, tá? Vamos ver se eu consigo fazer isso rápido aqui, ou pegar um projeto já feito. Aqui, ó. Aqui, tá? É o inversor. E eu fui definindo aqui no... Estou usando o Solergo aqui, fica mais fácil. Né? Número de módulos em série, número de módulos de séries em paralelo. Reparem que ele faz essa verificação para mim. Se eu tentar subir mais um, aqui, ó, ele ficou vermelho. Por quê? Ele já calculou aqui, ó, que a tensão máxima é maior do que o MPPT máximo. Tá? Então, eu já perdi aqui alguma coisa de geração de energia e ele também acusou aqui o limite que eu tinha feito. Tá? Eu tinha permitido o overpanning até 150. Reduzir aqui. Ok? Aí, se eu quiser botar mais séries em paralelo, também me bloqueou. Por quê? Porque agora a corrente já ultrapassou a corrente máxima de entrada. Tá? Então, o que a gente faz é ir buscando esses valores ótimos. Posso trabalhar assim? Posso. Repara que se eu trabalhei assim, ó, se eu optar por trabalhar assim, o meu inversor de 25K, eu botei 25 kW-pico. Não fiz nenhum sobredimensionamento. Se eu fizer assim, eu fiz um sobredimensionamento de 26%. E repara, eu produzia 34 mil kWh com um inversor de 25. Agora eu vou produzir não mais 34, mas sim 43. Ou seja, eu estou com 9 mil a mais kWh ano, só aumentando o módulo, não tive que comprar mais um inversor. Então é essa conta financeira que se faz sem ter problema. Tá? Reparem que esse inversor aguenta até 50%. Com esse módulo e com essa placa, eu não consigo chegar a 50% sobre dimensionamento. Por quê? Se eu quiser botar mais um módulo aqui, aqui foi. Vai mais um? Não foi. Tá? Porque aqui eu já estourei tensão. Ó. Eu já não consigo mais colocar, não consegui colocar 50% como esse. Por quê? O inversor permite 50%. Mas se eu estourar os parâmetros elétricos, eu não posso fazer. Claro? Para quem me pediu o link do Telegram, tá? Rogério, se os inversores realmente limitam a saída de corrente de acordo com o datasheet, sim, eles limitam a saída de corrente, sim, tá? Ele vai controlar o MPPT, vai alterar a corrente, muito provavelmente, né? A corrente do lado de CC para
para que você não entregue mais do que aquilo, porque é questão física, né? Para ele entregar mais potência, ele vai ter que aumentar os enrolamentos, essa coisa toda. Lembra que corrente é calor, tá? O tema hoje de instalação da live é aterramento de sistemas fotovoltaicos, tá? Já é um tema mais hardcore, tá? A gente já pega lá em cima. Anderson Vinícius, deixa eu achar tua pergunta, velhão. Eu posso ter passado aqui e não vi. Você tem como repetir aí? Porque tem muita pergunta aqui. Radiasol, Silvia, Lucas Manuel, Anderson Vinícius. Qual a marca de inversor que eu prefiro? Você quer me complicar, hein, Anderson? Não, eu não tenho preferência por marca, tá? As maiores, eu entendo que quando a gente fala de, não só de fotovoltaica, não só de equipamento, mas tem aspectos técnicos, aspectos de qualidade e aspectos comerciais envolvidos. Isso afeta assistência técnica, afeta se tem peça de reposição, se está muito tempo no mercado, se teu cliente é mais arrojado ou menos arrojado e coisas que o valham, tá? Então vai depender disso. A gente acaba trabalhando muito em função daquilo que o cliente tem na mão por questões econômicas. Como eu trato normalmente de projetos de usinas maiores, a definição de questão econômica é bem relevante, porque o cliente está fazendo compras de 2, 3, 4, 5 milhões. Tá? A gente acaba hoje utilizando no mercado em potências maiores. É bastante comum que a gente acabe usando Canadian, Sungrow ou Huawei, tá? Para usinas de 1 mega. Por quê? Porque tem uma boa penetração de mercado, uma boa condição boas condições comerciais, boas condições de assistência técnica, né? O pessoal da Canadian é acessível, o pessoal da Sungrow é acessível, o pessoal da Huawei é acessível. Isso faz uma diferença, tá? Em potências menores, você tem bastante penetração, que aí vale muito da assistência técnica que não é do fabricante, né? Muitas vezes é do distribuidor, né? Que tem um relacionamento mais próximo com o integrador, tá? Então é mais ou menos isso, tá? Não tenho assim nenhuma preferência específica. Tem algumas marcas que eu não gosto ou tenho o pé atrás, mas é óbvio que eu não posso dizer, até porque é só achismo, tá? Eu acho que uma coisa importante que você tem que se preocupar é como é que é a assistência técnica, como é que é o pós-venda, tá? E quem é que vai te ajudar na hora que o calo apertar, tá? Se você pegar, por exemplo, a SolarEdge, independente de quem seja o distribuidor, a Sysys, a Ecore ou a Solpac, se não me falha a memória, que agora está vendendo SolarEdge, você tem uma equipe técnica da SolarEdge aqui, né? Tem o Ronilson, tem o Tinim e tem mais um ou duas pessoas. E aí você tem muito mais tranquilo, né? Você saber que você vai pegar o telefone e ligar alguém que vai te dar suporte. E aí vai depender muito de quem é teu distribuidor, tá? E aí você consegue achar a melhor solução para você. Tem alguns que você vai dizer, tem alguns que são mais fáceis de botar em pé, é verdade. Tem, por exemplo, o SMA é um excelente inversor, é parrudo. Mas, por exemplo, eu não gosto porque não gosto de colocá-lo em pé, né? Porque ele não tem visor, né? E a gente apanhou outro dia aí com SMA de 50. Por quê? Porque para poder botá-lo na rede, eu tenho que entrar diretamente no meu Wi-Fi junto com o dele, dá trabalho, né? É falta de costume. Depois que você instala 2, 3, você já fica legal, já fica legal no costume, tá? Então, eu acho que as dificuldades, as chateações maiores são essas. Fabrício, conheço, tem um amigo nosso que está vendendo o microinversor da Dewey, quer dizer, conheço de nome, tá? Não conheço o produto, nunca trabalhei com ele, não posso te dizer se é bom ou ruim, mas
já pode ir por aí, ok? Pessoal, vamos encerrar por hoje, tá? Pedir aí para quem não tiver ainda assinado o canal, assina o canal, dá uma curtida nos nossos vídeos lá, que é importante para que a informação chegue a mais gente, tá? E quem tiver disponível hoje, 8 horas da noite, nós estamos lá no site junto com a Kátia Albani, no canal dela, tá? Falando sobre aterramento do sistema fotovoltaico, ok? Tomás, a gente fala sobre isso, sobre o microinversor e o DPS futuramente, ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Um bom sábado para todo mundo e a gente se vê em breve. Abraço a todos.